A verdade é que o Ronaldo Fenômeno vai ter que desembolsar uma grana. E quanto é que é essa grana, Tiagão? São 3 milhões e 300 mil euros. Esse valor é bruto, vai dar líquido ali algo próximo de 2 milhões e 800 para o Palmeiras, por 50% dos direitos econômicos do Wesley. O Wesley chega ao Cruzeiro e assina por 3 temporadas. Então, um dos primeiros reforços do Cruzeiro aí para a próxima temporada. Quantas picanhas? 3 milhões e 300 mil euros. Isso aí dá quanto? Você quer? 18, dá uns 18 milhões de reais. Né? Uns 18 milhões de 18, reais. 280 para ser mais, Nossa, mais cara. exato. Metadinha, né? Metadinha. Eu sou rápido para fazer conta. Ninguém me falou no ponto. Eu fiz tenho a certeza conta que foi rápida aqui. Eu velocidade. sou impressionante, eu sou ótimo em matemática. Para dar um caldo aí, depois que o Wesley ajudar tecnicamente, tem que vender Tá então com 20 quantos? 3? 23. 23 anos. Para dar um caldo tem que vender por uns 40 aí, né? Para pegar uns 20 De aí. reais, você diz, né? É, por aí. Entendeu? Na Entendeu? sua avaliação, você que é um grande torcedor... Pode na minha vez, ele tá olhando para mim. Vai. Não, o que eu tô querendo te perguntar é o seguinte, porque eu considero o Wesley a melhor contratação do Cruzeiro até aqui. Você também considera? Por enquanto, sim. Meu caseirinho mesmo, hein? Não é isso, irmão. O cara tem a habilidade, tem o drible. E assim, de todos os jogadores que vieram, a gente já falou sobre isso, né? O Cruzeiro faz ali uma aposta dentro das suas possibilidades de jogadores que em 22 estavam em baixa, não estavam em alta. Eu acho que o Wesley, ele passeou nessa temporada entre bons momentos e momentos não tão, assim, efetivos. Mas eu acho que essa falta de efetividade, principalmente no final desse ano, é mais por causa do Portuga, do Abel, que tem as coisas dele, tem o jogador que ele gosta, os que ele contrata e tal, do que por alguma falha, assim, na conduta ou no futebol do Wesley. Então, acho que é o cara que vem mais em alto, tanto que o Cruzeiro fez uma coisa que não fugiu um pouco do padrão. Esses números aí que o nosso querido Slot Fernandes trouxe, foge um pouco do padrão de contratação. Eu não tenho o número exato, não, HG e Ale, mas o salário é acima daquele teto que o Cruzeiro previu inicialmente. Com certeza. Um pouco menos que o dobro ali, pelo que me falaram. Mas eu não tenho o número exato, não. Ô, Bruninho, o que acontece é que a impressão que eu tenho com relação ao que o Cruzeiro vem trazendo de perfil de jogador, eu vou me basear no que o professor Vanderlei Luxemburgo sempre diz. Tem que ter pica do céu, né? Não adianta. Você trazer jogador que vai ficar no rame não funciona. O Cruzeiro me parece obviamente, se ele busca jogador que não está em alta, que não é titular e tal, ele consegue fazer negócios melhores para ele, Cruzeiro, mas ele sabe que esses jogadores têm potencial, ou seja, é um trabalho psicológico, físico, e aí com um time organizado, a tendência é de crescimento. Você acha que está certo no perfil dos jogadores contratados até agora? E vamos falar de Wesley, vamos falar de Alisson, vamos falar de Matheus Vital, quem mais, Monstrão? O Raul Gustavo, né, que ainda não confirmou, mas que pode vir. Ramiro. O Ramiro, que eu, aliás, eu sou fã do Ramiro, tá, gente? Sou fã do Ramiro, acho um motorzinho. Você acha que o Cruzeiro está certo em apostar nesse perfil? Cara, acho, porque tem que entender a realidade do Cruzeiro também. Concordo que o Wesley é a melhor contratação, mas eu fiquei assustado com o valor, assim. Ele até começou bem no Palmeiras, mas nunca se firmou mesmo. Depois perdeu espaço, praticamente não jogou mais. E 3 milhões e 300 mil euros por metade do cara é dinheiro, tá? Então, assim, eu sei que não é uma equação fácil, mas eu tenho dúvidas se o Cruzeiro recupera o investimento no Wesley, se ele vale isso. Mas, de qualquer forma, é a melhor contratação. Eu acho que vai depender do encaixe, do resultado, até da temporada do Wesley, mas eu acho que tem idade ainda para explodir. Mas sabe o que acontece? Mas você acha que é um valor justo? Cara, sabe o que eu penso? Te abraçou, hein? O mercado, te abraçou que o mercado é maluco, né? Mas o Vasco não pagou 16 milhões no Léo Pelé? Léo Pelé. Porque eu sou suspeito para falar que eu acho o Wesley um baita jogador. Ele não era titular no Palmeiras, mas não, ele fato de não ser titular não diz muita coisa. O Ademir em alguns jogos era titular aqui. Sim. E não era o melhor jogador da posição. Sim. Né? Então, eu acho que o que pega não é o valor que você pagou, é o percentual, né? Sim. Que você está trazendo. E o HG, pode ser discutido, sim. Tem uma situação que eu acho que nem é só a venda futura do Wesley. Tem um outro ponto que é bem relevante, que é o que ele pode entregar aqui. Por exemplo, o Nacho chegou ao Atlético por 6 milhões de dólares. Ele deixa o Atlético por 3 milhões de dólares, sendo que desses 3 abatem 1 milhão de dívida. 1 milhão e pouco de dívida. Então, no fim das contas, o Atlético fica com 2 milhões de dólares nesse final. O Nacho é um jogador que ele não devolve ao Atlético o dinheiro que ele gastou, mas ele entregou em campo muita coisa. E aí, o que ele entrega tecnicamente é imensurável. Mas o Nacho não era uma aposta.
Não, concordo com O o Nath. Wesley É menos aposta. Eu não acho que não deixa de ser aposta. Eu não acho que o Wesley é aposta, não. Eu acho que o É uma Nath não realidade. deixava de ser aposta. É um cara que com 30 anos nunca tinha saído da Argentina. Ele só tinha jogado lá. Acho que são duas contratações que tem um aspecto que me incomoda muito, que é você pagar um valor alto por 3 anos de contrato. Eu não sou especialista de futebol, não tô lá dentro, mas eu acho que, vamos dizer que você tem um ano pro cara às vezes adaptar, não jogar tão bem, no segundo ele deita. Na terceira temporada, você já ficou com medo dele assinar daqui 6 meses de graça com alguém, e aí você entrega ele por um valor menor. Aconteceu isso com o Nacho, né? Não, ele já jogou bem na primeira temporada, mas o Galo com medo de perdê-lo, porque talvez começasse a ter o retorno técnico dele essa temporada, mas ele pode assinar de graça no meio do ano, aí você perde o cara. Mas o Atlético ainda pegou uma compensação, né? Esse Sim. negócio do Nacho aí daqui a Pegou, pouco. se Mas confirmar, 3 anos eu acho pouco. Tem uma compensação financeira. A gente vai continuar nessa resenha. O caminho da resenha é esse aí, mas agora o caminho também para você dar um tapa na sua casa, na Planalto Tintas. Você tem mais cor onde for. Você tem mais cor mesmo. E cor, você sabe que transforma lugares, iluminam ambientes aí, trazem realmente bem-estar. Quando você dá um trato na sua casa, bem pintadinho, com uma tinta boa, com uma qualidade coral, aí eu vou te dizer uma coisa, o ambiente realmente muda, né? A Planalto Tintas vai levar até você alegria para o seu dia e com a garantia Coral. Se a cor e o acabamento não ficarem do jeito que você sonhou, a Coral troca a tinta para você. Porque certeza mesmo, só Coral na Planalto Tintas tem. Planalto Tintas é a maior revendedora das tintas Coral do estado de Minas Gerais. E o melhor, aqui você negocia direto com o dono, isso faz uma diferença muito grande. Então acesse nosso site da Planalto Tintas, que é planaltotintas.com.br, e escolha entre os mais de 40 endereços, ou se preferir, peça um orçamento pelo WhatsApp. Anote aí, 999-44-4295, 999-44-4295 e venha para Planalto Tintas, planaltotintas.com.br. Daqui a pouco o Thiago vai trazer informação sobre o Raul Gustavo. Parece que o Alê citou ele aqui agora, mas parece que a coisa Azedou? deu uma Ainda não. Não emperrou, não? Tá emperrado. Ah, Mas tá azedar não. Mas onde tá pegando? Então, existe ali hoje um impasse entre Cruzeiro e Corinthians. O Raul Gustavo viria inicialmente por empréstimo e aí com os direitos fixados. O Corinthians quer que o Cruzeiro pague todo o valor do salário do Raul Gustavo e ainda pague uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador. O Cruzeiro gostaria de recebê-lo de graça e pagando, arcando com os salários do atleta. Então, hoje a negociação está um pouco travada, mas o Cruzeiro ainda não desistiu da contratação do zagueiro do corintiano. Olha, eu vejo muito potencial. Eu também. Muito potencial. Aquilo que você já falou aqui umas 2, 3 vezes. Tendo juízo, bola tem, potencial tem. Dá para projetar um futuro brilhante para esse moleque. Tem uma coisa do Cruzeiro, assim, fazendo bem um resumo mesmo, porque tempo é dinheiro na televisão e você sabe muito bem disso. Se as contratações do Cabuloso, os caras jogarem a mesma coisa que jogaram em 2022, Ferrou. o Cruzeiro tá na lama. O Cruzeiro tá na desgraça. Agora, se eles jogarem o que a gente já viu eles jogar, o Cruzeiro vai brigar por Libertadores. Esse é o resumo, mas esse menino, ele tem futebol demais, cara. Eu vou me arriscar a dizer uma coisa que eu não sei se eu concordo. Que se ele tivesse a cabecinha no lugar, ele teria terminado a temporada no Corinthians como titular. Porque ele é muito bom jogador. Eu acho, Ale, que ele é melhor que o João Vitor, que foi para o Benfica. São do mesmo empresário, inclusive, que é o Paulo Pitombeira, um dos agentes. Quando dos surgiram, ele era mais badalado. Mas ele para mim era melhor do que o João Vitor. O João Vitor foi vendido para o Benfica por 8 milhões de euros. A expectativa, inclusive, a venda do João Vitor, no mesmo período, o Nathan Silva estava sendo sondado aqui. Pintou uma proposta para o Nathan Silva aqui, me parece que é algo em torno de 4 a 5 milhões. Isso. O Atlético não quis fazer negócio porque entendia que um zagueiro campeão brasileiro valia pelo menos os 8 do João Vitor. Não vendeu. Hoje, se pintar uma proposta de 3,5, eu estou chutando, tá? Eu acho que o Atlético vende. Até menos que isso vende. Você acha que menos que isso vende? Vende. Se chegar alguma coisa aí, vende. Que tem negócio no futebol. O Natan quer jogar na Europa e o Atlético quer negociar. Agora, é a fome com a vontade de comer. Sabe umas coisas que eu não entendo? Você viu o jogador que o Vasco vendeu? Andrei. O Andrei fez pouquíssimos jogos. Aliás, o Andrei fez Série B. Série B. Né? Tá com 18 anos, acabou Cara, de fazer 18 anos. jovem, e foi vendido por uma bala de dinheiro. Aí, hoje de manhã, até tomando café com um amigo meu hoje de manhã,
Aí ele falou comigo assim, por que o Atlético e o Cruzeiro não conseguem fazer esse volume de venda assim, cara? O que me passaram do Andrei ontem é que são 14 milhões de euros fixos e as variáveis podem chegar a 21, 22 milhões de euros. Seria a maior venda do Vasco se chegasse a esse valor. Porque a maior venda do Vasco até hoje é o Paulinho, 20 milhões de euros para o Leverkusen. Mas o HG, tem uma situação, acho que é bem irrelevante nesse caso. O Atlético conseguiu fazer uma venda parecida com isso no Bernard, em 2013. O Cruzeiro, tô tentando lembrar qual foi a maior venda do Cruzeiro até o momento. Acho que talvez tenha sido o Arrascaeta. A do Cruzeiro, a maior venda do Cruzeiro foi o Arrascaeta. O Arrascaeta era um cara mais velho, um cara mais experiente. Ele sai daqui para ir pro Flamengo, dentro no mercado interno, é a maior venda da história do Cruzeiro. E aí é um valor muito alto para um cara experiente e que está dentro do mercado interno. A do Atlético, a maior venda é o Bernard, que para mim é um valor maior do que o Bernard valia naquele momento, porque ele tinha do lado dele o maior gênio que tinha no futebol naquele momento também, que era o Ronaldinho Gaúcho. Então, como ele tinha o Ronaldinho ao lado dele, para mim o Bernard explodiu em termos de valorização. Eu não imaginava que o Atlético conseguisse vender o Bernard naquele valor. Passaram outros caras por aqui, nos dois clubes, que eu acho que poderiam ter sido vendidos por um valor melhor. Só que a gente talvez não tenha a fama que essas bases de fora daqui tenham. A Cotia tem uma fama muito grande de vender, Xerém, a Vila Belmiro, o Palmeiras hoje. Então assim, o Flamengo também, Vinícius Júnior, Renier, esses caras foram vendidos por balas. Não, então, o Gerson foi vendido por um valor muito alto. Então assim, talvez eu acho que a fama que a gente tem, ela não seja tão boa. Agora, tem uma